Cara, a minha última live quebrou o algoritmo do YouTube. Quer dizer, não diria que ele quebrou o algoritmo do YouTube, eu diria que ele satisfez muito o algoritmo do YouTube. No sentido em que o YouTube decidiu me entregar para muitas pessoas diferentes e por muito tempo também, porque foi uma live de 10 horas em que durante quase toda a duração da live tiveram pessoas vindo me falar que elas tinham recebido por muito tempo o indicador da minha live e até que chegou a despertar curiosidade em algumas pessoas depois. Eu não consigo entender ou prever os movimentos do YouTube, mas eu assumo que teve alguns motivos por que isso aconteceu. O primeiro deles sendo porque eu tava fazendo algo que provavelmente não tem muita gente fazendo no YouTube atualmente, que seria fazer lives sobre desenvolvimento de jogo. E realmente é um nicho até que bem apertado, porque não é todo desenvolvedor que quer fazer isso. E também é bem improvável que você veja um VTuber fazendo live disso. Então acabou mexendo com os dois nichos, né? Primeiro o nicho de VTuber e segundo o nicho de desenvolvedor. E aí, por causa disso, foi uma live muito diferente, né? Tinha muita gente e eu tinha que responder para muitas pessoas, muitas das perguntas delas, o que não é algo que eu estou exatamente acostumada. Eu tô acostumada a interagir com o chat, mas eu também tô acostumada com o chat ter uma velocidade até que bem razoável, sabe? De que eu consigo responder a múltiplas mensagens de uma vez só e depois ficar um tempinho fazendo o que quer que eu tô fazendo e depois responder de novo e isso não se tornar um acúmulo de tarefas. É o que não aconteceu nessa live, porque se eu ficasse mais do que 5 minutos sem responder o chat, ele acumulava mais do que eu conseguia medir. Então, obviamente, eu acabei perdendo algumas mensagens, não vendo o que algumas pessoas falaram. Até porque quando vocês não veem, né? Mas eu vejo todas as mensagens com a mesma cor. Então o nome de todo mundo tem a mesma cor, então é um pouco confuso. Até porque eu leio a mensagem e não sempre o nome da pessoa. Geralmente eu olho o nome da pessoa de relance, né? Foi uma experiência. Tanto pra mim quanto as pessoas que já regularmente estão no meu chat. Obviamente, sou muito grata por todo mundo que foi novo e veio ver eu fazendo live. Vocês me ajudaram muito não só em passar por aquelas 10 horas constantes de desenvolvimento de jogo, mas também para alguns dos objetivos do algoritmo do YouTube que ele pede para mim sobre monetização e tudo mais. Então, muito obrigada a todo mundo que veio. E obrigado também a todo mundo que deu follow, né? Pô, é bem especial pra mim quando vocês decidem ficar, quando vocês gostam de mim. Desenvolver jogo é algo muito doido, né? E eu sou formada nisso, né? Fui formada em desenvolvimento de jogos em 2021 ou 22, não lembro. Enfim, eu participei de algumas game jams desde que eu me formei e antes de me formar também, e sempre foi uma experiência muito maluca. Teve uma vez em que eu fiz e eu dormi num galpão com a minha equipe no chão. E aí a gente trabalhava no dia durante a noite ou durante o dia e dormia e o galpão era quente, então tinha um limite de horas que você conseguia dormir antes de começar a esquentar, né? E também todo mundo dormindo no galpão, né? Tipo, as outras equipes também, foi bem louco. Atualmente esse galpão nem é mais para jogos, né? Ou para indústria de jogos. Antes eram algumas empresas de jogos brasilienses que ficavam lá, atualmente não existe mais, infelizmente. Mas eu não tinha tido essa experiência desde que eu tinha me formado. Até porque eu tava sem tempo e porque depois que você se forma, você começa a focar em algumas coisas e aí acaba não fazendo algumas das coisas que você aprendeu na faculdade, né? Mesmo podendo, né, fazer game jam de qualquer forma. Mas foi a minha primeira vez streamando eu fazendo uma game jam, né? Juntando as duas coisas que eu mais gosto, que é fazer jogo e fazer live. E foi uma experiência diferente, foi bem legal, na verdade. Quem sabe a gente não começa a participar de umas game jam real que existe, tá ligado? E começa a fazer isso de verdade. Vamos ver, né, mano? Agora tem que focar nesse jogo, né? E também muita gente perguntou sobre o jogo, então eu vou falar a respeito, né? Sobre tudo do jogo. Então fica aqui meio que a carta de todas as informações
que me perguntaram sobre o jogo durante o desenvolvimento. E algumas respostas de algumas perguntas que na hora eu não tinha a resposta, mas agora eu posso responder porque agora eu sei mais ou menos a resposta. Primeiro, o jogo é um Tower Defense de carta roguelike. Para as pessoas que não sabem o que todas essas palavras significam, eu vou dar alguns exemplos de jogos que existem. Então, por exemplo, Tower Defense, você pode pensar em, por exemplo, Blooms, que é um Tower Defense bem famoso. Em roguelike, você pode pensar em jogos como Dead Cells, Risk of Rain. E em roguelikes de carta, especificamente, você pode pensar em Slay the Spire. E é basicamente um jogo que junta todas essas mecânicas dentro dele. Então, o seu objetivo é defender com as suas cartas, que também são torres de defesa, contra waves e sobreviver até o boss final para você poder completar a sua run de roguelike. E se você perder, você começa tudo de novo com um deck zerado e nada sobre quando e onde o jogo vai lançar. A gente ainda pretende fazer pelo menos mais um dia de Game Jam no próximo final de semana. Ou múltiplos, não sei, porque eu pretendo refazer algumas das coisas que eu tinha feito, porque eu sou a pessoa mais desagradada do mundo com a minha própria arte. Então eu ainda vou refazer algumas coisas e preciso ainda de algumas coisas para esse jogo ser completamente funcional. Então, por exemplo, eu preciso fazer mais torres. Eu tenho a intenção de fazer animações para as torres, então isso requer que eu refaça as torres para que elas sejam apropriadas para animação, né? Sobre onde o jogo vai lançar. É bem provável que a gente lance o jogo no itch.io. É itch.io, que é um site muito comumente conhecido por um lugar que muitos desenvolvedores indies lançam seus jogos, pelo motivo de que ele é grátis, tem uma boa interface e você pode sugerir que as pessoas paguem um valor pelo seu jogo. Eu sei que muita gente não sabe, mas a Steam pede um depósito de $100 para colocar o jogo lá. E a gente não descartou a Steam, até porque eu tenho um apreço muito grande pela Steam e eu acho a Steam um ótimo lugar para lançar jogos. Mas $100 é um preço meio salgado, principalmente quando você está no final do ano, né? A gente pretende fazer mais updates antes de lançar o jogo na Steam. No Itch, a gente provavelmente vai lançar o jogo bem cru e depois vai ir atualizando. E na Steam a gente quer lançar quando ele já estiver mais bem desenvolvido e mais bem cimentado. Então vocês podem esperar que seja lançado tanto no Itch quanto na Steam. O jogo vai rodar em computador, especificamente apenas em computador. Por dois motivos. O primeiro motivo é que desenvolver jogo para celular é difícil. E o segundo motivo é porque desenvolver jogo para consoles é mais difícil ainda. No sentido em que, não sei se muita gente sabe, na verdade eu acho que ninguém sabe a respeito. O motivo porque jogos são difíceis de dar porte para console é porque o console tem um toolkit, como se fosse um API. E você precisa conseguir que o jogo funcione dentro do toolkit do console específico. E todo console tem seu toolkit diferente. Então, se eu faço um jogo para PC, ele precisa ter uma versão adaptada para o console em que ele rode dentro do toolkit do console. É bem complexo. E você precisa solicitar para a empresa que é dona do console o toolkit para poder desenvolver para aquele console. Então, é bem complicado fazer qualquer coisa para console. E também lidar com Android versus iOS e esse tipo de coisa é igualmente tão complicado quanto. Então, fazer jogos de PC por PC dentro de um PC é muito mais fácil do que fazer um jogo dentro de um PC para um console, entende? É por isso que a gente provavelmente só vai lançar o jogo para PC. Sobre preço, a gente não sabe. E eu acho que isso é algo que a gente vai decidir depois. Acho que é só isso que eu tenho para dizer. Eu não sei se eu vou botar imagens do jogo nesse vídeo, porque por dois motivos. O primeiro é que eu sou super preguiçosa quando eu tô editando. E o segundo motivo é porque o jogo ainda tá, entre aspas, bem cru. Ele é completamente funcional e o looping dele tá pronto, mas ele ainda é cru, no sentido de que eu ainda não mexi nas artes do jeito que eu quero, então eu não quero mostrar porque eu sou assim e é isso aí. Mas enfim, obrigada a todo mundo que veio.
e veio ver eu fazendo o jogo e veio ver a luta que é fazer um jogo. Obrigado a todo mundo que seguiu, todo mundo que veio assistir esse vídeo. Eu espero que vocês gostem e fiquem no vídeo. O vídeo. Que vocês gostem e fiquem no canal e venham assistir as outras lives que não só são desenvolvimento, mas muitas vezes é de eu jogando, né? Porque é meu canal, não é o canal tipo do estúdio ou algo assim. E é isso. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Bye bye.